Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estava aqui recebendo as convidadas. Já estão todas aqui. Tem gente chegando ainda, são 18h59 aqui no meu relógio local. Vocês podem ficar à vontade aí, vou aguardar só mais um minutinho para a gente, então, dar início aqui, tá bom? Eu quero aproveitar e pedir para quem está chegando aí agora, se puder compartilhar, tá? O link dessa transmissão nas redes sociais de vocês e chamar e convidar, né, quem tiver interesse nesse tema, terceira idade na educação à distância, que vocês convidem para participar aqui com a gente, tá? E deixando claro que esse chat é de vocês, vocês podem fazer comentários, perguntar, enviar perguntas para as convidadas, que a gente está aqui para responder todos vocês, tá bom? Já são 19 horas aqui no meu relógio. Quero, então, fazer já a introdução, né, do nosso programa, para sermos pontuais, e também em respeito a quem chegou aqui agora, às 19 horas. Vão se chegando, vão dizendo de onde vocês são aqui no chat, quero saber, né, de onde vocês estão, porque hoje as convidadas, elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, tá, gente? Tem gente do norte do país, tem gente do sul do país, então vai ser aqui hoje uma diversidade bem bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a estreia deste webcast, né, que eu pretendo fazer quinzenalmente, então o próximo já vai ser no dia 28 de maio, às 19 horas, aqui também no YouTube. Então, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, porque aí sempre que a gente estiver ao vivo, vocês vão ser notificados, e aí se o tema interessar, vocês serão muito bem-vindos aqui, tá bom? Esse webcast Expediente é um projeto meu, na verdade já tem um bom tempo que eu queria, né, desejava fazer um evento, na verdade era ao vivo, né, onde eu pudesse reunir pessoas, né, cabeças pensantes, né, pessoas profissionais por quem eu tenho admiração da área da educação, para reunir, para fazer uma roda de conversa, discutir, né, assuntos que são os desafios da educação. E aí veio essa pandemia, esse isolamento, a gente fica em casa, né, caçando o que fazer. Aí eu falei, olha, quer saber? Então eu vou, né, fazer esse projeto online, né, já que não dá para fazer presencial. E a vantagem do online é que eu posso ter gente do Brasil inteiro, como eu vou ter aqui hoje na minha estreia, né? Gente do norte ao sul do país, num só evento, né? Sem ninguém precisar sair de casa, para que a gente possa discutir os desafios e as necessidades da educação, que no atual contexto tem sido muitos, né? E aí eu decidi chamar de webcast, porque, na verdade, eu já fazia um webcast há uns 10 anos atrás, tá? Eu era muito jovem, né? E aí, nessa minha experiência de jornalista, a gente fazia muito webcast para uma empresa que eu prestava serviço. E aí, depois eu vi que começaram a usar o nome webinar, né? Eu falei, gente, mas o webinar não é webcast, não seria a mesma coisa? Até que eu vi que existe aí uma questão semântica, né? Que o webinar é mais como se fosse um seminário ou um congresso online, né? E o webcast é como se fosse um podcast, né, um bate-papo, uma conversa, só que transmitida, né, via web, e tem as pessoas estão ali, né, é uma transmissão de vídeo também, não é o podcast que é só o áudio, né. Então, eu resolvi adotar as origens, né, as minhas raízes lá do webcast, e chamar de webcast Expediente, porque tem a ver, inclusive, com o jornalismo, né, o jornalismo expediente é aquela seção do jornal ou da revista que diz quem participou, né, daquela edição. E aqui eu pretendo ter no meu expediente vários profissionais gabaritados, né, renomados, para a gente poder discutir. Inclusive, hoje, neste primeiro episódio, quem me acompanha aqui são mulheres, porque eu tenho muito respeito e admiração. Na verdade, elas são 11, né? Mas aí ficar com as 11 aqui ia ser um pouco, né, over. Aí eu decidi chamar 4 conectadas. Para quem não sabe, as Conectadas é um grupo de 11 mulheres que estão espalhadas no Brasil e no exterior.
tem uma que fica em Assunção, no Paraguai, a Patrícia Rodrigues. E essas 11 mulheres, elas são apaixonadas por educação à distância e por tecnologias. E desde janeiro, essas conectadas, elas têm uma coluna lá no meu blog, AD em Pauta. Então, como são 11, né, uma vez por mês, cada uma delas escreve um artigo. No mês de abril, quem escreveu o artigo foi a Mônica Campos, que escreveu o artigo sobre a terceira idade na EAD. E quando eu li, quando eu recebi, eu falei, gente, esse tema é muito bom, né? Esse tema é bastante interessante. Aí eu falei, eu vou estrear o expediente com esse tema. E quem está aqui hoje, então, para falar sobre ele, eu vou apresentar agora as meninas, deixa eu só mudar aqui a tela para que vocês possam vê-las, né? Já estão todas aqui, tá? E aí eu vou, na medida que eu falar o nome de cada uma delas, elas vão dando um tchauzinho aí, para vocês saberem, tá? Diretamente do Rio de Janeiro, Mônica Campos, que é professora, está fazendo mestrado em Humanidades, Cultura e Artes. Depois, inclusive, ela vai contar, né, sobre esse mestrado aí para gente. E ela é especialista em educação à distância. Lá de Minas Gerais, terrinha boa, temos Maria Bethânia Batista, a Bethânia, que é mestre também em administração, pós-graduada em planejamento, implementação e gestão da educação à distância e é consultora em educação à distância. Só tem gente da EAD aqui, gente. Lá do norte do país, de Rondônia, temos Sara, que é mestre em gestão e desenvolvimento regional, especialista em desenvolvimento web e trabalha com projetos EAD desde 2009. Quase comigo, hein? Eu comecei em 2008. E lá do sul do país, Viviane, que é graduada em História, especialista também em Educação à Distância, e uma entusiasta, como eu, né, sou, das tecnologias e ferramentas de produtividade. Bom, além dessas conectadas, tá para chegar aqui, nós estamos aguardando, ela já passou um WhatsApp dizendo que está a caminho, né, a nossa convidada especialíssima, né, que é a Noemi Gonçalves, que é aluna, né, de graduação. A Noemi tem 64 anos, ela me autorizou a dizer a idade dela, então eu estou dizendo, ela tem 64 anos, está fazendo uma graduação, e nessa graduação ela tem algumas disciplinas à distância, né, que fazem parte ali daqueles 40%, né, e tudo. E ela vai, então, compartilhar como tem sido, né, esse desafio de estudar à distância, principalmente agora, no atual contexto da pandemia, né, e são todas as disciplinas à distância. Ok? Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, mulherada aqui arrasando, tá? Estamos aqui com 17 pessoas ao vivo, continue compartilhando aqui o link e convidando mais pessoas para estar aqui, porque eu declaro aberto este expediente, tá? Oficialmente, começamos. E o tema de hoje foi inspirado no artigo, como eu disse, que a Mônica escreveu, e me chamou a atenção, porque aí eu fui pesquisar, né? Jornalista tem que ver, né, números, né? Me dê números. E aí, nessa pesquisa que eu fiz, o número de idosos matriculados em cursos de graduação, ele aumentou 43%. Isso é uma pesquisa, foi feita pelo MEC em 2017 e 2018, né? E a maior parte desse público, né, de graduação, de idosos, estão em instituições privadas, tá? E na modalidade à distância, especificamente, o sistema privado, né, as instituições de ensino privadas, elas respondem por cerca de 87% das quase 10 mil matrículas de pessoas maiores de 60 anos. Isso entre 2017 e 2018. Quando eu vi esses números, eu falei, uau, né? A presença dos idosos, né, ela está se tornando comum, como a gente vê. Eu trabalhei numa instituição de ensino de 2014 a 2017, final de 2017. Tive alunos, né, da terceira idade, maiores de 60 anos, cursando. Acompanhei bem, né, o desafio deles lá, porque as disciplinas à distância, né, eu ficava no núcleo de educação à distância, então eu cuidava dessas disciplinas, e eles estavam direto lá buscando apoio, buscando ajuda.
E isso mostra, assim, o quanto eles estão realmente buscando qualidade de vida, não só, assim, no sentido intelectual mesmo, né? Eles estão com saúde, eles querem, né, estudar. Então, a tendência é que isso cresça, né? E vai aumentar, inclusive, em decorrência até do envelhecimento da população brasileira, né? O número de idosos só tende a aumentar daqui para frente. Então, as instituições de ensino precisam estar preparadas para receber esse público, principalmente de agora em diante, né? Por falar nesse público, a nossa convidada que eu falei já acabou de sinalizar aqui dizendo que está a caminho, já está se conectando. Então, daqui a pouquinho, a Noemi estará aqui. Enquanto isso, vamos começar este bate-papo, e aí eu vou perguntar para a Mônica, que foi a autora deste artigo, que eu vou até colocar o link do artigo aqui no chat para vocês, espera aí. Quem não leu, depois vale a leitura. Deixa eu colocar aqui. Vale a leitura do artigo da Mônica. E aí, Mônica, conta para a gente um pouquinho do porquê esse tema, né? Contextualiza para a gente, né? O que levou você a escrever sobre este artigo no mês de abril para o blog ali na Coluna das Conectadas. Boa noite, gente. Eu estava dando uma olhada no chat, tem muita gente conhecida. Eu vou fazer um comentário especial, porque tem alguém que me é muito cara, que é a minha mãe, está me vendo, tá? Não podia deixar de fazer esse comentário. Tem pessoas que eu amo de paixão que estão nesse chat, que estão me assistindo, mas mãe é mãe, né? E eu estou aqui no Rio, ela está lá na Bahia, eu tinha que mandar esse abraço para ela. Bom, gente, eu comecei na educação em 2011 e já comecei na educação à distância. E não demorou muito para eu encontrar dentro da minha sala de aula, digamos assim, pessoas da terceira idade. E por coincidência eu tinha 2 casais, marido e mulher em um curso e outro casal, marido e mulher no outro curso. Isso já começou a me chamar a atenção. Saindo dessa instituição, eu fui para outra. E lá aconteceram vários fatos. Eu disse, gente. Aí eu tinha acesso, no histórico acadêmico dessas pessoas, vi a idade, porque eu percebi nas mensagens, na forma de se colocar, que tinha algo especial ali. E puxei conversa, fiz uma interação legal, a questão da empatia que a gente fala, né? E o que aconteceu? Criou-se uma afinidade, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito da terceira idade. E quando eu vi que nas minhas turmas tinham pessoas assim, eu digo, isso é muito especial, eu tenho que fazer algo com isso. Eu tive aluno de 60 e poucos anos, eu tive aluno de 70 e poucos anos, e isso me chamou a atenção. E aí eu passei a observar melhor, comecei a guardar as mensagens que eu recebia, os relatos, desabafos das dificuldades, da felicidade de estar fazendo uma graduação depois de tanto tempo, e vários outros relatos, que muitos eu perdi porque eu saí dessa instituição, e eu estava guardando isso no meu e-mail institucional, eu não guardei no privado, então eu perdi muita coisa, mas a história ficou. E em 2017, eu submeti um artigo sobre esse tema para um evento, e para esse evento foi pedido que a gente fizesse uma apresentação fora do padrão, e eles criaram toda uma estratégia. E aí eu pensei, o que eu vou fazer para fazer essa apresentação? Não sei se vai dar para ver, mas eu criei um blog, Papo de Adulto Maduro. Aí fiz esse cartãozinho e levei. Então, por esse QR Code, quem estava me assistindo acessava o blog, que ainda existe, tá? Quem quiser procurar na internet, depois eu posso até passar para a Sandra para ela compartilhar aí no chat. E fiz a apresentação, e de lá para cá, isso foi em 2017, eu continuo escrevendo a respeito. E continuei estudando. E aí, na época de fazer o mestrado, eu disse, gente, não pode ser outro tema, tem que ser esse. Olha, a pesquisa está concluída, eu ainda não fiz a defesa por conta do Covid, estou aguardando agendar a data, porque teve essa fase de transição, mas
foi muito prazeroso fazer esse trabalho. E, por enquanto, eu vou ficar aqui, depois a gente fala mais. A Mônica só deixando a gente aí com gostinho de quero mais, né? Tipo, quero aproveitar e dizer que a Noemi já chegou, tá? Ela está aqui. Noemi, seja muito bem-vinda. Você vai compartilhar com a gente sua experiência já já, tá? E eu quero agora perguntar para a Betânia, que inclusive também tem um depoimento dela lá no artigo, porque ela fala da questão da gente ter um olhar especial, né, para esse público. Comenta um pouco, né, como é que seria isso, assim, que tipo de olhar, ou de cuidado, de atenção, né, esse público precisa, considerando o contexto da educação à distância. E aí, depois que a Betânia falar, eu vou deixar essa pergunta, eu deixo aberta para a Viviane e para a própria Mônica também comentarem. E a Mônica também, por ter me feito o convite, né, de fazer parte de um tema tão importante. Eu acredito que essa questão da terceira idade, ela deve ser levada cada dia mais a sério, né, com uma seriedade, porque, como os números mostram, a tendência é cada vez que se aumente, né, pessoas com uma idade, né, vamos colocar assim, adultos maduros, como é chamado no artigo, né, tendo ou procurando essa oportunidade de ter a primeira graduação, ou a segunda, ou a pós-graduação, e agora nós temos até o mestrado e doutorado, né? O que nós devemos sempre, né, eu coloco assim, um olhar diferenciado, é que né, esse adulto maduro, ele não vai ter uma sala exclusiva diretamente só para ele. Então, ele vai estar em conjunto com jovens que também vão fazer o curso à distância. Então, o professor, ele tem, e é essa singularidade que eu falo, né, de perceber e de trazer esse aluno de modo que ele não se sinta, né, excluído, uma vez que ele pode ter aula com um aluno, né, vamos colocar aí, que domine todo tipo de tecnologia e até uma programação, enquanto ele fala, eu não sei nem ligar o computador direito, né? Só que depois que passado algum tempo, ele pode ter costume, e ele vai ter o costume com aquela, né, ferramenta que a instituição utiliza. Né? Então, daí eu coloco o importante papel do professor tutor, né? Para que ele faça essa interação, ele desenvolva a empatia entre os colegas, entre o professor, né? E cada vez mais, né, incentive essa autonomia do aluno. Embora nós falamos muito disso, para que ele possa procurar por si só novos conhecimentos, que não é só aquele que está né, na apostila que é colocada no curso que ele está pretendendo finalizar, e com certeza nós temos que trabalhar isso, senão nós vamos ter aquele entrave muito grande, que é o medo das instituições, a questão da evasão. Acho que era isso que eu queria colocar. Aí eu até pergunto se as colegas têm algo a aparecer, a própria Noemi, a acrescentar, né, seria interessante aí, se o meu olhar aí vai ao encontro do que vocês também têm a dizer. Ok? Obrigada. Bom, boa noite, então, sou a Viviane, né, como ela me apresentou, não é minha área, né, a educação do maduro, né, do aluno maduro, mas eu tenho em casa
uma possível aluna madura, né? Minha própria mãe, né? Não é estudante de AD, mas ela, por ver a gente estudando e mexendo, ela é muito curiosa e ela tem muita vontade, né? Mas a gente vê isso no perfil que é geral, assim, eles têm o medo da tecnologia, né, de não dar conta, né, então, mas eu vejo assim, quando ela experimenta a tecnologia, alguma coisa diferente, ela gosta e ela cria ali em cima, então, eu acho que é um passo a ser dado, né, e também o cuidado que as instituições têm que prestar atenção nesse aluno também, assim como qualquer outro que tem os seus estilos de aprendizagem diferentes, estão convivendo várias gerações juntas na sala de aula, está até comentado ali no artigo, né? Tem que prestar atenção, eles querem estudar, eles querem aprender, eles estão vivendo mais, né? Estão aproveitando. A minha própria mãe abriu uma loja agora, ela tem 72 anos, então ela tem sonhos, ela tem vida ainda, né? E eu acho que é um reflexo de uma geração que está aí, né? Acho que era por aí. Eu vou aproveitar que a Noemi está aqui. Noemi, você nos escuta, nos vê, acho que a conexão dela está um pouco ruim. E perguntar para ela como é que tem sido, né, essa experiência de estudar essas disciplinas à distância, como é que tem sido o próprio contato com as tecnologias, né, se ela tem alguém que ajude. Ela caiu aqui. Porque, enquanto ela volta, eu vou contar uma experiência de um aluno específico que eu tive durante essa trajetória que eu passei na instituição de ensino. Eu lembro a primeira vez que ele entrou lá no núcleo de educação à distância, com um caderno, né, todo escrito à mão, e me entregou, e falou, olha aqui, professora, a atividade que tem que ser entregue essa semana. E aí eu falei, que legal, mas todo escrito à mão, né, do jeitinho dele. Eu falei, então, só que você tem que digitar na plataforma, colocar lá pra gente e tal. E aí ele virou e falou assim, não, mas eu não tenho computador. Aí eu falei, não tem problema, você senta aqui agora e digita. Aí ele virou e falou, mas eu não sei digitar. Aí eu falei, gente, ali eu tive noção, né, de que eu estava diante de um público, né, de uma audiência, que precisava ter, né, uma atenção especial. E aí eu tive que mudar, inclusive, todas as atividades dali por diante, toda a forma, né, de considerar que teriam alunos dos 5 mil que tinham na instituição, tipo, a gente vai ter uma parcela de alunos que tem essa realidade, a gente precisa considerar isso, né? E aí, Noemi, você voltou aqui, acho que você não ouviu minha pergunta, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que é essa experiência, assim, como é que você faz as atividades, né, no computador, você tem computador, tem alguém que te ajuda, alguém da instituição te ajuda, como é que é para você estudar essas disciplinas à distância? Noemi, você me escutou? Não sei se ela está me ouvindo. Noemi? Eu acho que ela não está me ouvindo. Sara, pode falar então enquanto isso. Sandra? Então tá bom. Boa noite, colegas, vocês que nos assistem. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, que é muito parecida, né? O início ali com um pouco do relato que a Sandra trouxe. Eu entrei na educação superior, né, como docente, eu tinha 21 anos de idade. E eu acreditava que eu chegaria no ensino superior para dar aula. Eu entrei num curso, um tecnólogo de sistemas para a internet, e eu acreditava que eu daria aula para as pessoas próximas à minha idade. Eu imaginei assim, sabe, quando você cria, né, um cenário, uma fantasia na sua cabeça, uma expectativa, na verdade. E o meu primeiro dia de aula na instituição foi 76 alunos, a grande maioria homem, por ser um curso, né, voltado para a área das exatas,
E a grande maioria, eram pessoas acima dos 50, 55, 60 anos. E eu falei, eu lembro até hoje, gente, o frio na barriga que deu, porque tudo aquilo que eu tinha, né, criado de cenário, de expectativa, eu tive que respirar profundamente e dizer, peraí, esse é o perfil que eu tenho, esses são os alunos que eu tenho, e vamos fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? E aí, conforme as aulas vão passando, a gente vai conhecendo, imagina para uma turma, né, majoritariamente de homens, de pessoas mais maduras, encontrar uma menina, que naquela época eu era uma menina. E eu falei, meu Deus, vai ser muito difícil eles darem credibilidade para essa menina. Mas aí eu fui entendendo, eu fui percebendo que a melhor estratégia que eu tinha para fazer era unir os dois mundos. Que mundos são esses? O mundo da teoria, que eu estava recém-saída da faculdade, então estava tudo muito fresco dentro da minha cabeça, eu sempre gostei muito de ler, então eu sempre busquei referencial teórico. E eu encontrei uma turma completamente prática, onde eles já sabiam, né? Eles já tinham um ofício de experimentar informática, tecnologia, e eles só precisavam de um diploma. Eu falei, então, peraí, eu dou a eles, né, como se fosse uma troca, que sala de aula, na verdade, é troca. Eu falo aquilo que eles precisam aperfeiçoar, que é a teoria, e eles vão me ensinar na prática como é que essa teoria acontece dentro dos espaços de trabalho deles. E aí a gente vai conquistando, a gente vai ganhando a credibilidade, assim a gente vai amadurecendo. E desde esse primeiro momento, ficou muito claro para mim. Eu falei assim, é um público cada vez mais presente dentro da educação presencial. É cada vez mais um público que se aproxima da educação à distância. Então, a gente precisa olhar para esse público, a gente precisa entender esse perfil, a gente precisa mapear quem são essas pessoas, né, a adesão deles nessa proposta, seja educação presencial, seja à distância, e incluir, que eu acho que é o melhor cenário, né, que a educação à distância propõe, é a inclusão. Então, aos poucos, a gente vai trocando, né, vai batendo papo e conversando como é que essa troca acontece na realidade, entre a expectativa e a realidade, que aí a Noêmia pode falar com mais propriedade do que ela está vivendo lá, né, do outro lado do balcão, vamos dizer assim. Noêmia, você nos escuta agora? Dá só um ok assim ou assim? Acho que sim, deixa eu liberar o seu microfone, que seu microfone está mutado. Mas acho que você nos escuta, não é isso? Noemi? Agora é o seu microfone que não está funcionando. Mas enquanto libera lá, acho que ela está com problema na conexão e aí fica travando, né? Uma questão que a Sara comentou aí, e que eu vi muito presente também lá na instituição, era esse não vou dizer um conflito de gerações, né? Que não chegava a ser bem um conflito, mas tinha essa diferença, né? Por exemplo, tinha esse senhor que estava lá, eu lembro que o curso dele era educação física, então, assim, educação física geralmente é um público muito jovem, né? E ele, na sala de aula, aprendendo educação física, né? E nas disciplinas à distância, tendo que interagir com esse público mais jovem, que estava muito mais antenado, conectado do que ele. Então, tem essa questão também que a gente, né, enquanto gestores, enquanto professores e tutores, a gente precisa considerar. E aí as pessoas estão comentando aqui no chat a questão da empatia, a questão de você realmente criar o acesso, né, para ter essa inclusão, né, e muitas vezes colocar a geração em favor, né, a intergeracionalidade em favor do aprendizado, né, colocar essa pessoa ao lado de um jovem, né, de uma pessoa mais nova, que possa, então, juntos acompanhá-lo e ter esse aprendizado, né. Noemi, você agora consegue nos escutar? A Viviane também quer falar, né?
Enquanto isso, você pode ir falando, Vivi, que eu acho que a Noemi está com problema no microfone dela. Vou liberar para você aí. Tá. Não, me ocorreu agora que quando eu fiz a minha graduação, foi há muito tempo, foi em 2002, né? Eu tinha dois colegas que mais de 70 anos na época, fazendo história, imagina, né? Eles vêm, então, para a sala de aula com uma bagagem de conhecimento de vida, né? E, claro, para mim, eu aproveitei muito eles, né? Os dois senhorzinhos, né? Que tinha em sala de aula. Então, isso acontece também no EAD. Eles têm vontade de contar essa história deles, porque para eles, tudo que eles vão aprendendo faz um outro sentido, que talvez a nossa vivência ainda não tenha alcançado, ou alguma experiência que eles já tenham passado, né? Então, essa coisa da vivência para eles é muito importante. É importante eles contar a percepção deles sobre aquilo, e a gente tem que ouvir, porque nós também viemos de uma bagagem que aquilo ali pode fazer sentido e faz, né? Então, acho isso bem legal também a gente prestar atenção nesse aluno maduro, né? Tem muito, muito a agregar também para nós mesmos nesse mundo maluco que a gente está corrido e tudo. Eu acho que é bem positivo. Sandra? Betânia, pode falar. Pode falar? Claro. Eu queria compartilhar até uma experiência também que vai ao encontro do que a Vivi coloca, do que você também relatou, né? Que eu tenho várias irmãs e a maioria delas cursou a graduação bem mais tarde, né? Então, não tem uma familiaridade com o computador. Então, uma delas se formou em pedagogia, e o que ela fazia? Ela, né, pegava o que o professor solicitava, e naquela época não tinha interação ainda através do fórum e tudo mais, ela fazia e ela pedia a filha dela para digitar tudo no computador, né? Quer dizer, ela fez o curso, ela se deu né, por completo, se doava várias horas por dia, né? Mas tudo no caderninho, e a minha sobrinha ia lá e digitava, né? Então, eu lembrei que esse senhor mesmo que eu comentei, ele tinha um filho que fazia isso, né? Que ajudava ele a digitar, porque ele não sabia digitar. E ele se formou, né? Eu fui na defesa do TCC dele, ele passou e tudo, super feliz. E eu lembro que o TCC dele foi todo digitado pelo filho, né? Que ajudou. E aí, só que até o final do curso, a alegria dele é que ele já tinha aprendido a catar milho. Ele falou, não, mas professora Sandra, meu filho digitou, mas eu aprendi a catar uns milhos já. Achei tão bonitinho, né, esse esforço dele, né? E hoje, engraçado que hoje ela me mandou uma mensagem que no ensino público também agora vai introduzir alguma coisa de AD, e ela me pediu, Betânia, você pode me ajudar? Eu falei, conte comigo para tudo que você precisar, né? Então, esse apoio, né, é muito importante. Então, nós temos que estar abertos a isso. Mônica pediu a palavra. Mônica? Acho que Oi, gente. Não, é porque eu tenho um delayzinho. É o seguinte, eu queria aproveitar. Eu tenho várias coisas que vieram à minha cabeça, porque esse assunto, para mim, né, tá na veia. Mas eu queria aproveitar o exemplo da Noemi aqui, do que não estava programado. Então, percebendo a dificuldade dela com a tecnologia, gente, isso não é para todo mundo. Vivi, me desculpe, eu vou pegar um gancho na sua fala. Eles não, nós. Sabe por quê? Eu não sei vocês, mas eu já passei dos 50. Outro dia, num evento do Lab 60+, que é um movimento da longevidade, tem pessoas da longevidade nos assistindo, dos movimentos da longevidade, que eu tenho alguma coisa que eu participo. O que acontece? Tem o pessoal da Longevidade Brasil, do Lab 60+, aí vai.
Um belo dia, eu estava lá na reunião do Lab 60+, e tinha um grupo que estava fazendo uma história de vida das pessoas sobre envelhecimento. Quando eles pediram para eu gravar meu depoimento, eu disse, a gente não se dá conta que não são eles, que somos nós, sabe? A Sara falou que era uma menina, ela tem cara de menina até hoje. Mas ela está, daqui a pouco, chegando nessa fase do nós. Então, não é mescla, é grisalho realmente, sabe? A gente pensa que é o outro, não é o outro, somos todos nós. Então, um exemplo de dificuldade, eu tive um senhor de 60 anos, senhor, eu estou com 55, com 60, né? Olha, eu chamando ele de senhor, olha o eles. Esse aluno de 60 anos, ele não sabia pegar no mouse, gente, porque a educação à distância tem aula inaugural. E, no entanto, ele fez a graduação toda à distância, não era a disciplina, era a graduação à distância, que a minha pesquisa foca exatamente isso, né? Pessoas que, teoricamente, não têm familiaridade com a tecnologia, escolher uma graduação à distância, porque foi isso que eu vi. A gente sabe que muitos têm, outros não. Gente, ele fez a graduação, concluiu, foi fazer pós-graduação e falou todo feliz. Tem um depoimento dele lá no blog, foi um dos que eu consegui colocar, tem 3 pequenos depoimentos lá no blog, entendeu? São pessoas muito caras para a nossa história, porque eles somos nós agora ou amanhã. Porque quem está na sua faixa dos 30 e poucos anos, daqui a pouco vai estar lá. E você quer ver uma coisa? Eu vou citar um exemplo. Eu fui para casa uma vez, para casa da minha mãe, eu sou baiana. Gente, uma água aqui que a garganta está falhando. E eu levei meu Kindle, que é a leitura, né? O aparelhinho de ler livros. E aí a minha mãe gostou. Minha mãe tem 75 anos. Hoje ela não vive sem o Kindle dela. Sabe? E chegou lá, na comunidade ali da religião da gente, onde ela trabalha, é muito ativa, ela levou as pessoas, o que é isso? Ela, toda pomposa, mostrou para as pessoas o que era. Para muita gente que não conhecia aquilo ali. Então, não são eles. Essa é a nossa história. Né? A pirâmide etária, ela se inverteu. Quem não respeita o idoso, a pessoa mais velha, não está se respeitando. Falhou, gente, desculpe. Tem o envelhecimento ativo, que se fala muito. Então, essas pessoas que somos nós estão procurando se manter no seu espaço de vida. E aí, lá na minha pesquisa de mestrado, tem depoimentos que emocionam. É que eu não posso compartilhar ainda aqui, porque ainda não fiz a defesa. Mas são depoimentos que emocionam, porque você para e pensa. Mas as mulheres, né, que casam, esperam os filhos crescerem, para ter a sua oportunidade de vida. E fazer uma graduação, voltar a estudar, né? Aí espero os filhos crescerem, bom, agora é a minha vez. E tem muita coisa sobre isso ali. Tem muita história de vida valiosa. Então, o tema EAD é para a gente fechar, porque se a gente falar abertamente, mas nós estamos em todos os espaços ocupando. A pirâmide etária se inverteu, ela perdeu totalmente, né, aquele formatozinho triangular. Hoje ela é quase um barrilzinho de vinho, uma coisa assim. Entendeu? Vamos seguindo aí. Mônica, é muito verdade esse seu depoimento, porque é impressionante, né? Quando a gente traz para perto da gente essa sabedoria dessa pessoa mais madura, eu falo, né, eu que sou jovem, eu aprendo tanto com eles acham que aprende comigo, eles acham que eu tenho ali o dom de ensinar tecnologia, mas eu aprendo tanto com as histórias, com a força de vontade, com a doação.
Eu acho que a palavra é essa, né? O acolhimento, a paciência de saber esperar, coisa que muitos de nós jovens, né? A gente quer tudo e dos 20, então, aí quer tudo para ontem mesmo, tudo na hora, né? Na sua vontade, no seu espaço. E a gente tem que olhar para o todo e perceber que nós não estamos, né, sozinhos, nós não estamos sozinhos dentro da nossa casa, a gente está numa sociedade diversa, uma sociedade com perfis diferentes, e cabe a nós, cada um, né, eu acredito muito nisso, cada ser humano olhar para si, o que eu posso contribuir com o outro e o que o outro pode contribuir comigo. É fazer o que a Renata, né, Costa, nossa amiga conectada, fala tanto, levar a tecnologia de forma humanizada, porque eles não sabem usar o recurso, né, de imediato, mas a partir do momento que a gente tem a paciência de ensinar, a gente ganha muito, eles ganham o mundo, as portas, né, se abrem para a vida, aí abrem-se também novos caminhos, novas oportunidades, eles deixam, né, eu já estava até vendo alguns vídeos, quantas pessoas depressivas, com grau de depressão até, né, um pouco mais alto, saíram dessa depressão a partir do momento que foi para um espaço de acolhimento, um espaço onde pôde conversar, um espaço onde simplesmente tem um outro para ouvir. E aí o professor Otacílio, que eu dei uma olhadinha lá no chat, colocou uma coisa, isso não é só o professor olhar para o aluno, é a instituição também olhar para esse aluno, é a instituição trabalhar, ter uma estratégia, um plano de ação para trabalhar, mapear esse aluno desde o momento que ele chega no balcão, seja o balcão virtual, seja o balcão presencial, e trabalhando né, esse andamento, não deixar para nivelar depois que passou, é fazer um nivelamento, uma triagem antes para ir entendendo o perfil, entendendo em que momento a pessoa está, e dar todo o suporte e acolhimento necessário. Meninas, estou adorando, assim, porque está me fazendo reviver, né, todo o período que eu fiquei em instituição de ensino, porque tinha não só esse senhor que ele foi, inclusive, né, na defesa do TCC dele, por exemplo, tinha gente, acho que tinha a faculdade inteira assistindo, porque foi uma vitória não dele, foi uma vitória da instituição, de todas as pessoas que apoiaram ele. E é bem isso, né? Assim, é a nossa vitória, né? É a gente que está envolvido nesse processo de ver a superação, de ver a força de vontade. E a Mônica falou um detalhe, inclusive, Mônica, depois você coloca aqui no chat, tá? O link do seu blog, né? Para as pessoas poderem acessar e ver, né? Deve ter muito, com certeza tem muito material bom lá, e a gente já está doido para ver essa sua tese aí de mestrado, essa sua dissertação aí, para poder acompanhar esses depoimentos, que devem ter depoimento de fazer chorar lá, com certeza. Mas o que eu percebo, e eu queria que vocês comentassem, é que eu tive também pela minha mãe, a Renata até comentou ali que a mãe dela é toda tecnológica, a minha mãe também já tem iPhone, já, né, Facebook, rede social, e tem horas que ela faz coisas que eu falo assim, gente, né, minha mãe que está fazendo isso, me ensinando. Então, é um público que está ficando, e muitas vezes são os netos, né? Não são nem os filhos que ajudam, não, são os próprios netos que ajudam, né? Esse público a ser mais tecnológico, né? Tem mais empatia, muitas vezes, do que os próprios filhos, pelo menos é um pouco da percepção que eu tenho. Mas e alguém comentou aqui no chat também que as tecnologias, não dá para falar de educação hoje sem estar associado à tecnologia, sem estar associado, né, a meios digitais. A educação hoje, ela está cada vez mais digital. Então, quando uma pessoa, né, vou dizer um jovem de 60 anos, 65, resolve estudar, né, ele já sabe, né, as pessoas hoje elas estão esclarecidas, né, eles também, quando eles decidem estudar, eles sabem o que está por vir. Então, acho que já tem uma predisposição deles em enfrentar esses desafios, né? Ou vocês acham que não, que eles chegam realmente muito despreparados e, enfim, pode falar um pouco, Mônica. Olha só, aí você vai encontrar um pouco de tudo. Você vai encontrar aqueles que já trazem uma bagagem, porque aprenderam de várias formas, porque se interessaram e foram buscar ajuda, e vão encontrar aqueles que realmente não têm familiaridade nenhuma. Como eu citei,
o aluno de 60 anos, que ele não sabia nem o que era o mouse, nem para que servia o mouse, e se inscreveu numa graduação à distância. Ele não se inscreveu numa graduação presencial e tinha uma disciplina que era online, não. Ele se inscreveu numa graduação à distância. Na aula inaugural, a gente ajudou ele, e ele conseguiu, já falei, né, que ele fez a graduação e etc. Agora, cabe o olhar. A Sara falou uma coisa que eu já venho batendo nessa tecla dos meus artigos. Inclusive, eu tive um artigo aprovado agora, vou apresentar no ENDIP, se a gente só está aguardando decidir aí, porque seria em abril, mas a Covid, né, enfim. Mas eu fiz uma pesquisa justamente para verificar o que as instituições estavam oferecendo para este público. O que você encontra? Bolsa Maturidade. Não vai além de descontos e nada mais. Encontrei uma única instituição, não vou dizer o nome, porque a gente combinou que não iria falar nomes aqui, que eu me emocionei com material de divulgação, porque eles fizeram um material muito bom, mostraram esse lado que a gente está falando aqui, e eles apresentam uma proposta de realmente fazer um trabalho diferenciado para este público. Não é ter sala de aula separada. A intergeracionalidade, ela já existe nas nossas casas. Por que ela não pode existir no ambiente educacional? Por que não pode existir no ambiente corporativo? A gente convive com nossos avós, com nossos pais, com as crianças da nossa família, por que nos outros espaços não pode ter? Então, isso faz parte da vida, isso é vida. Então, eu me emocionei com essa instituição, confesso que me ofereci ali, me inscrevi para ver se eu conseguia mais alguma informação, mas aí veio aquela parte comercial, aquela abordagem, eu não ia fazer, eles não iam me dar a informação que eu queria, eu encerrei o processo. Mas é um olhar que nós precisamos ter, e como a Sara falou muito bem, não é só o docente, é toda a equipe, desde o momento que esse candidato se inscreve para o vestibular, porque a gente não sabe o preparo dele, a instituição que faz no computador, tem instituição que faz no papel, então são várias questões que devem ser observadas, né? Então a gente vai encontrar, Sandra, pessoas mais experientes e pessoas menos experientes, que é natural de qualquer idade, né? Você pega uma criança, então uma criança que é, muito mais antenada que outra criança, um jovem, um adulto. E eu quero abrir um parêntese para falar do porquê adulto maduro. Existe aí uma série de nomenclaturas, né? Melhor idade, terceira idade, idoso. Eu disse, gente, eu não quero usar nada disso, que para muitos, quem participa de alguns movimentos da longevidade, sabe que isso incomoda boa parte deles. Porque é um rótulo, o ser humano precisa de rótulos para categorizar as coisas e as pessoas, infelizmente, faz parte da vida. Então, eu fui pesquisar e achei na literatura essa expressão, adulto maduro, que ela não está vinculada exatamente à idade que você tem. Tem os aspectos psicológicos, sociológicos, tem toda uma gama de fatores que determina se você é um adulto maduro ou não, tá? E aí tem uma literatura que fala do assunto. E outra coisa que eu gostaria de abordar aqui, a questão da faculdade da terceira idade. Se vocês pararem para observar, a faculdade da terceira idade oferece curso de dança, curso de teatro, curso de literatura. Gente, tudo isso é maravilhoso. Mas a gente não está falando de faculdade para a terceira idade. A gente está falando de pessoas com uma certa idade que querem ter o direito de participar em pé de igualdade nos espaços que lhe é desejado, pertinente, que seja valorizado igual a todo mundo. A gente precisa parar, desculpe ser radical, mas eu fico à flor da pele quando eu falo nisso, de colocar exceções, eles não são exceção, sabe? Se eu viver até 75, 85 anos, com a lucidez, com a capacidade de pessoas idosas que eu conheço, a mais próxima que é a minha mãe, como meus avós, eu vou ficar feliz da minha vida. Eu aprendi muito.
Eu conheci uma senhora, quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, que eu sou de Salvador, mas moro no Rio de Janeiro, que Papai do Céu já convidou ela. Gente, eu aprendi muito com essa senhora que eu morei na casa dela, sabe? A dona Zilda, uma pessoa especialíssima para mim. A gente tinha uma relação difícil no começo, mas no final ela me chamava de filha. Mas por quê? Porque a gente tem que tratar o outro com respeito, com valor, porque ali tem uma história de vida muito valiosa. E nossos alunos querem isso da gente. Então, quando a gente observa, por exemplo, uma atividade como eu peguei, copia e cola da internet, eu disse, tá errado. Mas por quê? Quem é que está por trás dessa atividade? Eu fui investigar, eram duas senhoras de 60 e poucos anos, que não tem a mínima ideia de como fazer um trabalho acadêmico, que não sabe o que é plágio, que não sabe o que é ABNT, que não sabe nada disso. Então, por que a gente, quando acolhe essas pessoas no primeiro período, a gente não verifica o perfil do nosso aluno? Eu fiz um questionário na universidade que eu estou trabalhando agora, no Google, para saber quem eram os meus alunos, porque nessa instituição eu não tenho acesso às informações acadêmicas. Então, eu criei para saber quem é que está ali dentro, sabe? É simples, um questionáriozinho de 10, 15 perguntas para você conhecer o perfil do seu aluno e saber como trabalhar com eles. Então, é a sutileza, é o querer fazer, é de coração aberto para perceber o outro. Sarinha, vai com você que minha garganta está indo embora. E é impressionante isso, né, Mônica? Às vezes, sem aqui fazer qualquer juízo de valor, mas a gente espera tantas vezes do outro, da instituição, que o outro faça, que o outro descubra, que o outro entregue para mim, né? Vamos dizer, não, vamos fazer a nossa parte. Poxa, se você quer, né? Se você tem a ânsia de descobrir quem são seus alunos no meio do universo, aí eu estou falando de um ambiente virtual, de às vezes 600 alunos, propõe, escuta, esteja apto a escutar, a fazer essa retroalimentação, porque isso vai ser bom para você, para as suas aulas, para o seu ambiente, para o seu espaço, e, consequentemente, a gente vai avançando, né, se não tem da instituição para cá, que seja a outra via que a gente consiga levar isso para a instituição. Então, parabéns, Mônica, pela... É nítido o seu amor, o seu carinho por essa faixa etária, por essa linha de pesquisa, e realmente a sabedoria deles nos encanta. Eu sempre falei isso, quem é mais próximo de mim sabe. Eu sou relativamente nova de idade, mas com um coração muito maduro, e eu sempre peço, né, independente da religião, para um superior maior que me dê condições de chegar a uma idade avançada, e eu ficaria muito orgulhosa disso, porque eu acho que as experiências, elas, além de serem acumuladas, elas nos dão outro nível, né, de perspectiva e tudo mais. Sandrinha? Gente, eu estou, assim, apaixonada, né, por essa conversa. Isso que a Sara comentou é muito verdade, porque a gente sai com uma sabedoria, né, Sara? É uma troca muito grande, assim, eles vão nos pedir ajuda, o apoio, e a gente que sai, né, assim, transbordando de sabedoria, porque a gente aprende realmente muito com eles, e essa pesquisa realmente da Mônica é nítido, né, ver o quanto ela gosta desse assunto, o quanto isso realmente parece que é como se fosse o propósito de vida dela, a missão dela aqui. E tá um trabalho realmente muito bonito, viu, Mônica? Por isso que eu acho que eu faço questão que você, quando estiver pronto, a gente compartilhe isso lá no blog, aqui também, em outros momentos, porque eu acredito que é um tema que ainda não está... Ninguém para, né, para falar, né, terceira idade. As pessoas, principalmente hoje na pandemia, existe uma preocupação tão grande com as crianças, né? As crianças estão na educação à distância, na educação remota, né? Online e tal. E os idosos, né? E os idosos, né? Não se para pensar neles, né? É bem interessante isso. Pessoal, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, né? Alguns comentários eu já compartilhei aqui na tela para mostrar, né? Para
para todas nós aqui. A Noemi, infelizmente, né, não pôde contribuir com o depoimento dela aqui, porque a conexão dela realmente está muito ruim, está caindo, né, tá instável. Coisas da internet, né, a gente tem que aprender a lidar com isso e a considerar isso também na realidade deles, né, enquanto alunos, tá? Eu vou colocar aqui no chat, né, quem puder responder depois um formulário para ajudar a melhorar, né, os próximos programas também do expediente, os comentários de vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Podem sugerir, inclusive, temas e convidados, e vocês mesmos podem se colocar à disposição para estar aqui comigo em algum programa para a gente poder conversar. Eu vou pedir que cada uma agora, né, deixe um comentário, assim, uma mensagem, não vamos encerrar ainda, tá? É só uma mensagem, assim, de fechamento mesmo do assunto, né, para a gente ir partindo já para o encerramento desse programa, e no final eu vou anunciar aí algumas outras programações, mas eu queria encerrar esse assunto e deixar cada uma de vocês com uma mensagem, ou com um recado, ou com algum estudo, enfim, alguma reflexão para a gente com relação a isso. Vou liberar, vocês podem ir falando aí. Bom, eu vou primeiramente agradecer a Mônica, né, que nos trouxe esse assunto para os bastidores das Conectadas, né, que nós não estávamos nem conversando sobre isso, né, Mônica, em momento algum, eram tantos assuntos que aconteceram de março para cá, a gente estava envolvida em diversos assuntos e projetos, e quando ela comentou que ia escrever sobre isso, parece que nós todas ficamos, tipo, paramos, recuamos, e, poxa, quem está pensando na terceira idade, né? Quem está pensando nesses idosos que estão em casa, e muitos estão usando a tecnologia para se comunicar com a família, né? Então, agradecer a Mônica, agradecer a dona Sandra pelo convite. Parabéns pelo trabalho, obrigada por estarmos nessa estreia, é uma honra para nós, uma responsabilidade. Muito obrigada, meninas conectadas, todas aí, tem várias no chat também. Minhas amigas, assim, viraram minhas amigas de infância, porque a gente se fala todos os dias, né? Muito legal, gente. Vamos conversar e vamos pensar mesmo sobre este assunto. É um momento de reflexão mesmo, né? Muito obrigada a todos. Eu sempre falo que, né, não existe idade para quando a gente quer aprender, atualizar, interagir, construir, colaborar e reconstruir, né, as nossas escolhas, fazendo aí as opções por novos caminhos. A Mônica falou muito, quantas pessoas abdicaram aí da sua trajetória profissional, pessoal, em detrimento dos filhos. Depois que os filhos crescem, depois que os filhos ganham a vida, elas voltam, principalmente as mães, voltam para uma realidade onde elas precisam olhar para si e reconquistar, voltar com aquele gostinho de aquele sonho que estava esquecido, gente. Coloca no plano de ação, coloca na esteira e vamos ser felizes. Acho que é isso que importa. Eu acho que a Mônica caiu aqui, mas eu quero aproveitar e deixar essa perguntinha aí que a Renata Costa deixou para uma de vocês responderem, tá? E quem quiser fazer mais perguntas também fala, que eu já vou deixando aqui, vou compartilhando na tela, e uma delas pode já, né, no embalo, responder também, sem problema nenhum. Eu estou sempre incentivando a minha mãe a estudar, né? Porque ela, desde criança, ela quis. Nós duas nos formamos juntas no 2º grau na época, porque ela, depois de ter os filhos, ela voltou a estudar, porque ela sempre teve essa vontade. Mas eu vou incentivar. A Betânia está sem áudio. Ah, tá. Agora estão me ouvindo? Isso. A Renata, a nossa conectada mor, ela colocou aqui, né, como pergunta: vocês acham que com as pessoas em home office e em educação remota, vão incentivar pais e familiares mais idosos a voltarem a estudar? A minha opinião, né, a opinião de
da Maria Bethânia, é que com toda essa divulgação que tivemos, conversas, lives, falando sobre a diferença entre o IAD e a educação remota, né? Nós precisamos ainda continuar divulgando isso e mostrando que isso não é IAD, né? E aí, sim, nós vamos fazer com que esses pais e os familiares mais idosos vejam que podem, sim, continuar a estudar, porque o que está acontecendo agora é por causa da pandemia, né? E não a educação à distância, né? Essa era uma coisa que eu queria colocar. Não sei se eu te respondi, Renata, mas espero que sim. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que apareceu muitas vezes no chat a palavra acolhimento, né? Eu acho que esse sentimento de pertencimento, né? Quando nós sentimos que nós somos bem recebidos, por que nós vamos embora? É como se fosse numa visita na sua casa, né? Eu vou ficar, está me oferecendo pão de queijo, ainda mais se for né, de Minas, eu não vou embora. Então, eu acho que exemplos do dia a dia, se a gente levasse, simples, se a gente levasse né, para uma organização, nós não teríamos tantos problemas como evasão, que eu volto a colocar porque evasão, né, porque é a grande preocupação das instituições. Okay? Acho que era isso. A Mônica voltou. Mônica voltou. Voltei. Você quer comentar, Mônica? Sim, eu tive uma queda de energia aqui. Aqui, quando o tempo muda, a energia falha. Bom, gente, a Sandra falou que pouco se fala nos idosos. A Vivi falou da surpresa das meninas com o tema, né, terceira idade. O que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente falando disso, ainda é pouco, tá? Mas existe um movimento da longevidade, eu participei de alguns eventos presenciais, hoje tem muita coisa na internet, então tem o Kalash que faz muita coisa, tem a Carlota que faz muita coisa, tem o Davi que faz muita coisa, e muita gente, eu estou falando esses nomes, que são os nomes que eu mais vejo, que eu mais acompanho. E o que falta para a gente é querer fazer, porque os recursos estão aí, as ferramentas estão aí, as oportunidades estão aí, né? Eu quero convidar as instituições para abrirem os seus corações para essas pessoas, os docentes que ainda não fizeram que o façam, porque são seres humanos como nós e que tem muito a nos ensinar, tem muito a compartilhar. E tudo que eles querem é o que nós queremos, é ser ouvidos, é receber atenção, é receber carinho, é receber respeito. E é por aí, não são eles, somos nós. Está aqui meus cabelos brancos, que não me deixam mentir que somos nós, né? Eu tenho muito respeito pelas pessoas que responderam a minha pesquisa. Para vocês terem uma ideia, eu tive mais de 225 respostas nessa pesquisa. Tem um percentual bem interessante de pessoas no recorte de idade que eu trabalhei, porque a pesquisa foi disponibilizada para todos os alunos da educação à distância, para fazer um recorte do todo que está na educação à distância nessa instituição. Quantos por cento estão na idade que eu estou trabalhando? Isso é um dado relevante. Quando eu fiz o teste, o primeiro teste do questionário, para ver se o questionário estava funcionando, estava legal, eu escolhi um curso, eu disse, olha, faz o teste só para esse curso. Gente, foram 96% de alunos nessa idade. Então, a gente não tem que ver só o volume de pessoas que estão entrando na graduação, na idade que a gente está trabalhando. Qual é o curso que eles estão fazendo? Qual é o interesse deles? Qual é o propósito? O que tem por trás? É o sonho da graduação?
é um caminho profissional que ainda quer seguir. Olha, ela voltou, graças a Deus. São várias histórias de vida que a gente acompanha, que a gente tem acesso, que a gente pode validar através das nossas ações, né? Me avisaram aqui que eu tinha caído depois que eu já voltei, me desconcentrou. Então, vamos olhar para essas pessoas como se fôssemos nós amanhã. Basicamente isso. Queria falar mais coisa, mas, enfim, o coração tá a mil. Sandra, deixa eu só aproveitar a oportunidade. Eu estava pesquisando e eu encontrei um livro que fala sobre educação à distância para a terceira idade. É um livro que fala, né, sobre possibilidades e caminhos dentro dessa melhoridade, aí num contexto mais específico de educação à distância, e foi uma pesquisa aplicada por um professor universitário que tem mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele fez uma pesquisa com 100 participantes para entender exatamente o perfil, né, se essas pessoas estariam aí adeptas a fazer uma educação à distância, quais eram as perspectivas deles, o que eles entendiam, enfim, mapeou bem, né, esse grupo de pessoas, e aí foi objeto da dissertação de mestrado dele. Então, muito bacana, vale a pena para quem quer, de repente, se aprofundar ou conhecer um pouco mais de uma pesquisa aplicada. Eu deixo aí a indicação do livro, ok? Legal. Ótimo, Sara. Se você quiser até escrever no chat, ajuda. Noemi, você consegue nos ouvir? Quer falar, por favor? Diz alguma coisa, né? Conversa para nós aqui. Tenta compartilhar um pouco como é que tem sido para você essa sua experiência de estudar à distância. Ela não está ouvindo? Eu acho que ela não está ouvindo. Estou fazendo uma última tentativa, entendeu? É você. Não estou entendendo. Ela não está ouvindo. A internet realmente está lá. Ela comentou. A internet está cortando. Infelizmente. Mas, pessoal, essa conversa realmente ela é muito inspiradora, né? Ela faz a gente pensar realmente no processo educativo, que é um processo transformador, precisa ser, né? E para esse público em especial, eu acho que é muito mais transformador, porque é um público que tem uma história de vida, uma experiência, uma bagagem que a gente, né, muitas vezes, né, como a Mônica falou, a gente vai chegar lá, né? Nós estamos indo para lá. E quando a gente tem isso, eu falo que é o benefício das intergerações. Intergeracionalidade. Isso, é uma palavra difícil. Então, esse é o benefício, né? Esse é o grande ganho, quando a gente realmente consegue ver e usar isso em favor do nosso próprio desenvolvimento. Isso é muito bacana, tá? Pessoal, alguém quer mais fazer alguma pergunta? Aproveitem agora, que a gente já vai partir para os finalmente, entendeu? A Sara colocou aí agora, né, a referência do livro, tá? Todas essas conectadas, elas têm uma coluna lá no blog, então, pelo blog EAD em Pauta, vocês conseguem ter acesso a elas, né, o perfil de LinkedIn delas, saber onde elas estão, entrar em contato com elas, com a própria Mônica, que está fazendo esse estudo aí maravilhoso. Então, fiquem à vontade, já estou falando, vocês entrarem em contato com vocês, tá, gente? Estou abrindo as portas aí para que aconteça realmente essa troca, né, esse aprendizado aí mútuo com todas as pessoas que estão aqui. Quero lembrar que amanhã, sexta-feira, às 18h30, não é? As conectadas vão estar ao vivo no YouTube, do canal das Conectadas, tá? Elas têm um canal. Alguém quer falar do café que vocês vão fazer amanhã, o Café com as Conectadas? Quem vai falar? Amanhã nós iremos receber, né, dentro da nossa conversa semanal,
mais uma conectada, ou mais uma convidada, que não deixa de ser conectada, essa é super conectada, muito especial, professora Andréia Filatro, é uma grande estudiosa aí da área de metodologias ativas, e a gente vai dando prosseguimento para acolher, compartilhar as experiências, trazer saberes novos, trazer experiências práticas, e é uma conversa como essa que a Sandra propõe, cheia de emoção, de interação e de muita criatividade também. Mônica, quer falar também? Quero. É o seguinte, na linha de livros, tem 2 autores muito interessantes, para nós jovens, especialmente, para a gente repensar a questão da idade mais avançada. Alguém botou ali que a gente não tem idade, eu não estou me lembrando agora mais quem foi, mas no chat alguém colocou. Você deu até Maria destaque Luísa. aqui. Maria Luísa, acho que está nos assistindo de Maringá. Nós somos a geração sem idade, é isso aí. Então, tem 2 autores que eu descobri fazendo minhas pesquisas aí sobre a literatura, Norbert Elias, sobre envelhecer e morrer, muito bom, e Hermann Hesse. Eles contam várias coisas e falam um pouco da experiência deles. Inclusive, tem trecho do livro que eles falam do descobrimento de estar envelhecendo, sabe? Então, às vezes, é um fatozinho que chama atenção, é o corpo que não responde mais, né? A cabeça está esquecendo coisas elementares que antes a gente não esquecia. Mas são leituras, gente, tão agradáveis, tão profundas, que vão lá nas entranhas da gente, que são autores que, seguindo a linha da Sara, eu resolvi compartilhar. E para encerrar, você pediu, Sandra, para eu compartilhar o blog. O blog, ele não tem ainda a vida de um blog, porque eu criei ele lá na época. Tentei dar continuidade, mas não segui. Então, eu estou esperando e trazer, né? E ter contribuições, enfim, fazer dele realmente uma fonte de trocas bem interessantes. Mais um motivo para você compartilhar aqui esse blog, e as pessoas que tiverem interesse em contribuir, em escrever, em dar vida, né, para esse blog, por favor, gente, entre em contato com a Mônica, né? Porque o blog, você pode não estar postando, mas o que já tem lá de informação é útil. Então, eu quero ver, entendeu? Eu quero ler. Eu acredito que as pessoas aqui também vão querer ter esse prazer. Então, compartilhe aí, porque vai ser muito útil. Mais alguém, meninas? Perfeito. Então, a Viviane, vou até dar destaque aqui, colocando das Conectadas amanhã, às 18h30, Conectadas em Ação, mais um café com as Conectadas, ao vivo, e com a Andréia Fila. Eu nunca sei se o nome dela é Filatro ou Filatro. Eu falo Andréia Filatro. Tive o prazer de conversar com ela, acho que semana passada, se não me engano. E muito bom, aconselho vocês irem, recomendo, porque eu tenho certeza que vai ser um papo muito inspirador também, de muito aprendizado. E no dia 28 de maio, às 19 horas, eu retorno com o meu segundo expediente. E aí a gente vai falar agora sobre principais formações em educação corporativa durante e pós-pandemia. Esse tema foi sugerido por um seguidor lá do Instagram, que trabalha com educação corporativa. E a minha ideia, inclusive, é trazê-lo aqui também, para a gente discutir, né, o que essa crise toda pode nos dar e quais são as formações acadêmicas e também formações livres, né, de cursos livres, para a gente aí se especializar em educação corporativa, tá certo? Agradeço imensamente a presença de todas vocês, as conectadas, sempre muito bom e muito aprendizado, né, com vocês. A presença dos participantes, tá? Quem puder responder o formulário que eu coloquei aí, eu agradeço. E cada uma de vocês, um super beijo. Amanhã eu estarei com vocês, acompanhando aí o café. Tá bom?
Um beijo, pessoal. Até mais. Uma boa noite. Beijo. Tchau, tchau.